Olá, eu sou o Alan Henrique, seja bem-vindo a mais um dia do Clique 365, onde eu trago todos os dias uma ideia da teoria para o nosso dia a dia. No Clique 31, eu falei sobre o testemunho, que ele é a única forma de nós termos um conhecimento que nós não presenciamos o ocorrido ou não sabemos como obter aquele conhecimento, como por exemplo, se nós não somos químicos profissionais, nós não conseguimos não testamos os próprios elementos, a gente não consegue ter aquele conhecimento. A pessoa que testou passa isso de testemunho para nós. E no Clique 170 eu disse que provar alguma coisa é uma coisa complicada e a coisa mais complicada que existe de se provar é provar que não existe. Porque não importa quantas evidências você surge de que não há alguma coisa, um único que aparecer acaba com tudo. Veja lá, Clique 31 e o Clique 170. Hoje eu vou dizer o seguinte para vocês, que em um julgamento, um testemunho ele é menos válido, ele é mais fraco do que uma prova material, certo? Por exemplo, se você foi acusado de cometer um assassinato, vamos usar a imaginação. Imagina que você está numa posição de que você foi acusado de cometer um assassinato. Você não cometeu ele de fato, mas você só tem testemunhas, você só tem um testemunho. E aí chega lá para o juiz uma prova material, um exame, um teste de que a faca da vítima, a faca que foi usada para fazer a vítima, tem sangue da vítima na lâmina e tem pele sua no cabo daquela faca. O juiz acata mais o testemunho de um amigo seu, você chamou a pessoa para dizer, ele estava lá junto comigo, mas não tem foto, não tem um recibo no seu nome, não tem nenhuma prova substancial, nenhuma prova material, nenhum papel, nada ou filmagem digital que prove que você estava em outro lugar quando aquela vítima foi vitimada. Você acha que o juiz vai acatar o quê? O laudo da faca ou o testemunho do seu amigo? O que você acataria se você fosse um juiz? Só que vamos parar para pensar o seguinte, na verdade, quando nós não temos a mesma capacidade técnica de quem gerou certo laudo, seja ele um laudo pericial, judicial ou medicinal, nós estamos voltando a confiar no testemunho. Sim, quer ver? O seu amigo diz e testemunha que não foi você quem fez. E o cara chega com um laudo. Esse laudo diz que a faca tinha o sangue da vítima e a sua pele no cabo dela. Imagina então que quem fez o laudo é um inimigo seu. Você não sabe que esse cara que não gosta de você, ele é o perito que trabalha nessa situação aqui. Mas vamos ver. Para ele criar esse laudo aqui, ele tem que saber fazer o hemoteste, que é o teste de sangue da faca, o teste de epitelial, que é o teste da pele. Então, e tem que existir a faca, substancialmente falando. Certo? Tem que estar o sangue da vítima, a sua pele, o sangue da vítima na lâmina, a sua pele no cabo da faca e a própria faca existir. Pois bem, vamos imaginar que nem é um inimigo seu, mas é um cara que fez esse teste de forma errada. Vamos lá, o seu amigo, você, o juiz, não sabem realizar esses testes aqui. Seu amigo não sabe, você não sabe, o seu advogado não sabe e nem o juiz sabe fazer esse teste aqui. Então, o que é muito comum? É comum o advogado requisitar que a faca seja testado por um outro perito. Um outro perito. Mas aí tem um porém. E mesmo esse outro perito, seja o inimigo ou seja esse daqui, o que eles vão produzir, os laudos,
seja o perito que não gosta de você ou o incapaz, ou o outro perito que seu advogado requisitou, vai também gerar um laudo que ainda vai continuar sendo para todos vocês, principalmente para o juiz, um testemunho. Porque você sabe que você não cometeu crime, seu amigo sabe que você não cometeu crime, só que vocês não têm nenhum papel para provar o que vocês estão dizendo. Só que isso daqui traz um papel que prova, mas não prova. Por quê? Porque na verdade o juiz vai ter que julgar entre o testemunho seu e do seu amigo, do evento que aconteceu, e uma técnica feita pelos peritos, passados para o juiz e para o advogado em forma de testemunho. Por que em forma de testemunho? Porque eles não sabem realizar esse teste. E eles não sabem olhar para esse teste e ver se ele foi feito de forma correta ou não. Pode existir fraudes documentais, mas perceber se o teste foi feito de forma correta, não dá para saber se foi feito. Por quê? Porque o papel, o laudo, ele é um testemunho do teste que foi feito no laboratório, não na presença nem do seu amigo, nem de você, nem do juiz, nem do advogado. Não importa se foi o laudo do perito inimigo seu ou do outro perito que o seu advogado requisitou. Então, quando um juiz acata um laudo no lugar de um testemunho, uma prova material no lugar de um testemunho, ele está acatando, na verdade, um outro testemunho, um testemunho do teste pericial. Não existe conhecimento entre uma pessoa que sabe e outra que não sabe que seja prova material. Sempre vai ser testemunho. Por exemplo, se dizem para você que uma vacina faz bem ou faz mal, seja você defensor de que vacinas faz bem ou vacinas faz mal, se você não sabe fazer os testes, você não pode dizer que ela funciona ou não, porque você não sabe trabalhar com aquilo. Então nós estamos distantes, está prejudicado para o cidadão comum poder se defender. Por exemplo, se você faz um teste de um problema, uma doença muito famosa que está correndo por aí, que está deixando todo mundo de cabelo em pé. Se você não sabe como realizar quais são as enzimas que são particulares daquela doença, quais as enzimas que tem que ser usado, os produtos químicos, para poder fazer essas aqui reagirem para o teste dar positivo. Se você não sabe como isso funciona e não sabe identificar essas substâncias e não realiza o teste em você, você tem que acreditar no testemunho de quem realizou o teste. De uma coisa, de um processo físico, de um processo químico que você não sabe. Então as pessoas estão achando que a ciência ela é uma coisa que veio acabar com a ignorância humana. Mas se você não a conhece, você ainda precisa acreditar no testemunho. Se alguém resolve mentir para você, consegue se defender? Se alguém resolve mentir para mim? Ou se alguém resolve mentir para todo mundo? Como é que nós vamos saber? Sendo que trocar um testemunho por um laudo também é trocar um testemunho por um testemunho, já que nós não sabemos realizar os processos, não temos conhecimento científico para realizar esses testes. Então, prova não existe. Entre duas pessoas, uma que sabe e a outra que não sabe, não existe prova, só existe testemunho. Se as duas já sabem realizar o teste, aí sim há prova mútua. Prova mútua é tema para um outro, mas é muito simples. Já que os dois sabem fazer e os dois fizeram, um não precisa dar o laudo para o outro. Bem, esse foi o clique de hoje. Espero ter ajudado você a entender que prova não existe, o que só existe são testemunhos, quando a gente não tem o conhecimento técnico para fazer aquela prova. Então, se isso te ajudou de alguma forma, compartilha, curte aqui e até o clique de amanhã.